Bem, pessoal, vocês vão observar que eu resolvi dar uma mudada na sequência, porque acabei falando muito de motor de 4 tempos e 2 tempos de uma maneira muito superficial, e aí resolvi mudar um pouquinho a logística e apresentar detalhadamente o funcionamento de um motor de 4 tempos, para a gente começar também a entender melhor esse funcionamento, né? E, e eu vou explicar também um pouquinho sobre o motor que funciona com ciclo Otto e o motor que funciona com ciclo diesel, né? Porque são né, nesse primeiro momento talvez seja mais interessante a gente entender os principais funcionamentos aí dos ciclos que funcionam, né? Álcool e gasolina e ciclos que funcionam usando combustível diesel, tá? Então aqui, ó, terminei falando sobre os 4 tempos, né? Então, os 4 tempos novamente são admissão, compressão, combustão e escape. Então isso vai ficar quase no sangue de vocês quando pensar no motor de combustão interna, né? Admissão, compressão, combustão, escape. Admissão, compressão, combustão, escape. Admissão, compressão, combustão, escape. Beleza, e aí vamos trabalhar ponta a ponta aqui e detalhar um pouco melhor o que está acontecendo em cada parte desses tempos, tá? Então, olha só, no primeiro processo, tá? No primeiro passo, nessa primeira atividade, nessa primeira ação, nesse primeiro tempo, o que está acontecendo? Está admitindo. Então, o processo de admissão é um processo que permite a entrada, tá? E aí, nesse primeiro passo, a gente tem que começar a diferenciar os dois ciclos. Ciclo Otto, que é um ciclo que trabalha com gasolina e álcool, e ciclo diesel, que trabalha com diesel, tá? Depois a gente fala um pouquinho das curiosidades do nome, né? Otto foi a pessoa que inventou, enfim. Mas em relação ao ciclo Otto, então nesse primeiro momento, o que a gente precisa entender? Ciclo Otto trabalha com gasolina e álcool, o ciclo diesel trabalha com combustível diesel, tá? Então no ciclo Otto, então essa é a primeira informação. Como que é a admissão no ciclo Otto? O que entra nesse cilindro no primeiro tempo? Então, no ciclo Otto gravem essa informação, né? Entra ar mais combustível. Então, o ar e o combustível no ciclo Otto entram juntos nesse processo de admissão, tá? Então, vai entrar nessa câmara de combustão, nesse cilindro, ar mais combustível. E como que é esse processo de entrada, né? Esse pistão que a gente novamente aqui, ó, pistão, biela e virabrequim, né? Onde que está cada coisa, professor? Pistão, biela e virabrequim, né? Eles estão sofrendo aqui um processo de descendente, de descida. Obviamente o virabrequim é um processo rotativo, tá? Mais uma vez, no processo, dentro de um motor, tem essa interação de um processo, de um movimento alternativo de subida e descida para um movimento rotativo, que é o do virabrequim, tá? Beleza, então olha só, nesse primeiro passo está sofrendo um processo de admissão. Então no motor Otto eu tenho a entrada de ar e combustível, tá? Então vamos botar aqui Otto, ar mais mais combustível. No diesel, né, o que está entrando no diesel? Só entra ar. Tá? Então essa é a primeira diferença. Nesse processo aqui, ó, a válvula de admissão. O que é válvula, professor? Imagina que nesse primeiro momento a válvula é como se fosse uma porta, né? Ora, a porta está aberta. Quando a porta está aberta, eu permito a entrada e a saída. Quando a porta está fechada, não permite nem entrada nem saída. A válvula é a mesma coisa. Uma hora que ela está aberta, outra hora ela está fechada, beleza? Então, nesse primeiro momento aqui, ela está com um processo, né, aberto. Então a gente observa aqui, ó, que ela permite a entrada, tá? Então está permitindo a entrada. Então tem uma válvula de admissão que está permitindo a entrada, ela está aberta. Então no ciclo Otto ela permite a entrada de ar e combustível, no ciclo diesel só de ar. Então esse é o primeiro tempo do motor de combustão interna no processo de admissão.
Tem uma diferença? Tem. Um entra ar e combustível no ciclo Otto, outra entra só ar no ciclo diesel, tá? Beleza. Aqui tá as diferenças. No processo de compressão, o processo de compressão é simples, né? O que é compressão? É comprimir. Vocês já trabalharam outras máquinas, acredito que já trabalharam com máquinas de fluxos, então vocês já trabalharam com bombas alternativas, né? Nesse processo de compressão. O que está acontecendo nesse processo de compressão aqui? Ele está diminuindo o espaço, ele está comprimindo, ele está enclausurando, né? Está diminuindo o espaço. Então, o que está acontecendo aqui, né, nesse primeiro momento? Nesse segundo momento, né, que a gente está no segundo tempo. O pistão ele está subindo, tá? E está tudo fechado aqui, ó. Né? Aqui está tudo fechado, porque toda a válvula, tanto a válvula de admissão como a válvula de escape, elas estão fechadas. Então eu estou subindo, né, esse espaço nessa minha câmara de combustão, nessa parte interna desse meu cilindro, ele está diminuindo, né? Então quando ele está diminuindo por quê? Porque o meu pistão ele está subindo, tá? Então ele está comprimindo, né? O processo de compressão está comprimindo. O que ele está comprimindo, professor? Ele está comprimindo. No Otto entrou quem? Né? O Otto entrou ar e combustível. Então, no ciclo Otto, ele está comprimindo ar e combustível. No ciclo diesel, ele está comprimindo só ar. Então, ó, vamos de novo. No Otto, permitiu a entrada de ar e combustível, né? No diesel, só ar. No Otto, então, o que está acontecendo? Esse processo de compressão, né, ele aumenta a pressão e temperatura de uma mistura que tem ar e combustível. No ciclo diesel, ele só tem ar, então ele só está aumentando a pressão e a temperatura do ar. Tudo bem? Então essa informação é importantíssima. Eu aumento a temperatura de ar e combustível, no outro eu só aumento a pressão e a temperatura de ar. Beleza. Vamos para o terceiro tempo. O terceiro tempo é um tempo de combustão, tá? Aí aqui também tem uma diferença, mas aí já é uma diferença até mais estrutural, tá? Vamos pensar aqui comigo. No ciclo Otto, então, o que eu tinha? Eu tinha ar e combustível, beleza, na admissão. Aí eu tenho um processo de combustão que eu elevei a pressão e a temperatura do ar e do combustível. E agora vou chegar num processo de combustão. Então, ó, pensem comigo. Eu tenho ar, alta pressão e temperatura. Eu tenho combustível, alta pressão e alta temperatura. Então, já tem uma mistura ali que já tá a ponto de bala, né? Vamos colocar assim. Já tá todo mundo quente, com alta pressão. O que eu estou precisando aqui? Né? O que eu estou precisando? O que precisa para que aconteça a combustão aqui? Precisa apenas que aconteça uma fagulha. Então imagina, se eu tiver uma mistura que está em um espaço delimitado, todo concentrado, a alta pressão e alta temperatura, dentro desse espaço eu tenho ar, tenho um combustível que também estão nessas propriedades termodinâmicas de alta pressão e alta temperatura. O que eu preciso ter ali? Eu preciso ter apenas uma faísca. Concordam comigo? Se eu tenho todo um conjunto já preparado para explodir, eu só preciso de um estopim, preciso de uma faísca, preciso de uma fagulha, né? E o que da onde que sai isso no meu ciclo Otto? Isso sai, essa faísca sai da vela, né? Eu tenho uma vela de ignição no ciclo Otto, tá? E aí quando esse pistão chega no ponto morto superior, o que é isso? É até onde o máximo onde ele consegue pressionar, comprimir essa mistura de ar e combustível. Então quando ele está chegando lá no ponto morto superior, eu tenho um processo de combustão. Como que acontece? Como falei, tem um cenário perfeito, né? O cenário já está posto, eu só preciso ter uma faísca, e essa faísca ela sai da minha vela, tá? Então quando essa vela me proporciona uma faísca, e aí a gente vai entender ainda que isso é um processo de centelhamento, tá? Que é uma ignição por centelha. Por quê? Porque está causando essa faísca, está causando essa centelha. Isso me proporciona
interpretações termodinâmicas diferentes do ciclo diesel, que é mais um ciclo relacionado à pressão, tá? Nós vamos trabalhar com todas essas perspectivas. Mas aqui nesse momento, imagina que essa vela tem um contato, né, e ela me proporciona uma faíscazinha, como se fosse um isqueiro que em determinado momento eu passasse a mão nesse isqueiro, esse isqueiro me desse uma faíscazinha, né? Quando eu estou ali, por exemplo, apertando o isqueiro, não sai uma faísca, como se a ideia da vela fosse essa, né? Proporcionar essa faísca. Aí, senhoras e senhores, eu tenho ar, tenho combustível e tenho faísca, o processo está fechado, né? Então, vou ter um processo de combustão dessa maneira. Fechou? Então, ar, combustível, uma faísca. Quem proporciona essa faísca no Otto? A vela. Então, fechei aí, tem um processo de combustão. Ponto. Vamos para o diesel agora. Ó. O diesel é diferente. Por que o diesel é diferente, professor? O que entrou no diesel? No diesel só entrou ar e eu só comprimi ar. Beleza. Então, no diesel só entrou ar e só comprimi ar. Pô, professor, tá faltando no mínimo aqui combustível. Perfeito, tá faltando combustível. Por quê? Porque eu só tenho ar. Nesse processo de entrada, só permite a entrada de ar. Aí o que acontece? Nos motores diesel eu não tenho mais a vela, eu tenho um outro componente. Que componente é esse? É um bico, né, injetor. Esse bico injetor, o que acontece? Quando esse pistão chega novamente no ponto morto superior, ele tem ar a altíssima pressão e altíssima temperatura. Aí o que vai acontecer? Esse bico injetor, ele pulveriza, da onde que eu vi mesmo isso? Pulverizar, atomizar, atomização, lá no começo, né? Então, o que é isso? Eu vou soprar aqui, né? Imagina que eu vou colocar dentro dessa mistura, não é uma mistura, né? Só tem ar, mas imagina que eu vou colocar dentro desse enclausuramento, né? Eu vou colocar várias moléculas de combustível de uma vez, como se eu estivesse dando uma espirrada, né? Então esse bico injetor pulveriza combustível ali dentro. E aí, senhoras e senhores, quando esse combustível entra em contato com esse ar a alta pressão e alta temperatura, eu tenho um processo de combustão acontecendo aí também, tá? Então, diferente do ciclo Otto, que eu tenho que ter uma faísca, aqui não. Aqui no momento que eu tenho a alta pressão e a temperatura, eu libero esse combustível pulverizado, com uma alta área de superfície de contato, esse processo causa uma combustão, tá? Então, ó, no ciclo Otto, temos uma vela. No ciclo diesel, temos um bico injetor. A vela proporciona uma faísca, porque no ciclo Otto eu já tenho ar e combustível. No ciclo diesel, vou ter um bico injetor que vai pulverizar esse combustível e vai sofrer um processo de combustão. Aí, senhores, novamente vamos exercer aqui o nosso princípio de interpretação e começar a pensar um pouquinho nas diferenças, tá? Se eu tenho só ar, né, no ciclo diesel, o que eu posso fazer? Eu posso pensar em uma logística onde que eu consiga levar a pressão e a temperatura ao máximo. Ao máximo da onde, professor? Ao máximo que esse material vai aguentar, tá? Por quê? Porque eu só tenho ar. Então, assim, se eu aumentar muito a temperatura e muita pressão desse ar, o que vai acontecer? Nada, né? Ele vai ficar um ar a alta pressão, alta temperatura, mas ele não influencia e não desencadeia nenhum outro processo térmico, vamos colocar assim, tá? Agora, então isso é uma característica do ciclo diesel. Eu posso aumentar, posso trabalhar com pressões e temperaturas mais elevadas, principalmente pressão, né? Vamos pensar assim. Por quê? Porque imagina, eu só estou comprimindo ar, não tenho que me preocupar, né? Vamos pensar nessa maneira, né? Nesse momento específico, né? Então eu só estou comprimindo ar, né? Então assim, estou comprimindo ar, estou aumentando pressão, temperatura, aumentando pressão, temperatura, aumentando pressão e temperatura, tranquilo, é ar, tá? Agora, no ciclo Otto, vejam a diferença. No ciclo Otto eu tenho ar, mas eu também tenho combustível. Então, senhoras e senhores, se eu aumento essa pressão de forma indefinida, né, e consequentemente essa temperatura também, o que pode acontecer? Eu posso em determinado momento, se eu aumentar essa pressão de forma demasiada com essa temperatura,
e não tiver um controle específico desse processo, essa mistura, aqui sim, no ciclo Otto, uma mistura de ar e combustível, ela pode sofrer um processo que a gente chama de autodetonação. Por quê? Porque ela já tem ar e combustível. Então, se eu chegar em uma determinada pressão elevada, e dependendo da maneira como eu faço esse processo, consequentemente elevando a temperatura, esse conjunto, alta pressão e alta temperatura, pode se autodetonar. O que é isso? Ele entra em processo de combustão instantânea, sem nem mesmo precisar de uma faísca. Qual é a consequência disso? A consequência, por exemplo, que o meu pistão ele pode nem ter chegado ainda no meu ponto morto superior e esse processo já ter combustão. Então ele ainda nem atingiu a parte máxima, né? Ele já é forçado para baixo de novo. Então isso vai influenciar muito em todo esse processo de transmissão, em todo esse processo de geração de potência, em todo esse processo de transferência de movimento alternativo para movimento circular e, consequentemente, também no meu processo de geração de potência. Beleza? Mas isso é uma ideia que a gente precisa ir digerindo melhor, tá? Então ele pode sofrer um processo de autodetonação, que são do ciclo Otto. Agora, do ciclo diesel, o que acontece? Como eu tenho alta pressão e altas temperaturas, eu posso trabalhar com pressões maiores do que no ciclo Otto. E quando a gente começar a estudar os processos termodinâmicos que acontecem dentro de um motor, a gente vai perceber que essa alta pressão a gente pode ligar ela diretamente com uma maior eficiência desse ciclo térmico, tá? Então é importante a gente entender por que eu consigo elevar mais a pressão do ciclo diesel, tá? E esse aumento de pressão que eu consigo fornecer no ciclo diesel, ele vai me associar diretamente a um aumento de eficiência, tá? E aí, beleza, quando eu tenho um processo de combustão, né, nesses ambos ciclos, né, tanto no ciclo Otto como no ciclo diesel, o que vai acontecer? O processo de combustão aconteceu, né, então tinha ar e combustível, vou ter a formação de gases, mas principalmente nesse processo de combustão eu tenho um grande deslocamento de ar. Como assim, professor, um grande deslocamento de ar? Vamos extrapolar, vamos dar um exemplo esdrúxulo aqui sobre isso. Imagina que se tivesse uma granada, né, que a gente vê nesses filmes aí de ação. Quando tem uma granada e sofre um processo de explosão, ela tem um grande deslocamento de ar, não é isso? A gente não vê nos filmes um grande deslocamento de matéria, vamos assim por dizer. Então a combustão ela tem isso, é um processo exotérmico que vai assim querer se expandir, ela vai querer deslocar ar, deslocar matéria. Só que aí o que acontece, senhoras e senhores? Esse processo de combustão, olha só, aqui não dá, porque é um material, um ferro fundido. Aqui não dá. Não dá o que, professor? Não dá para deslocar, não vai conseguir deslocar essas partes que são estáticas, né? O que ela consegue deslocar? A parte do meu pistão que é móvel. O que é móvel nesse conjunto aqui, né? É móvel meu pistão, minha biela, meu virabrequim, né? Que a gente já falou algumas vezes que eles sofrem processos alternativos de subida, de descida, de giro. Então essa é a parte móvel. Então na hora que ela vai deslocar, então assim, eu estou gerando essa potência, estou gerando trabalho aqui, o que vai acontecer? A única parte que ela pode deslocar, novamente, é a parte móvel. Então, esse processo de combustão começa, então, esse processo de combustão vai se deslocando nessa quantidade de matéria, deslocando, aumentando esse processo dele de expansão, de liberação de energia e, consequentemente, o que ele vai empurrar? Né? Ele vai empurrar esse conjunto aqui para baixo, tá? Ele empurra esse conjunto de pistão, biela e virabrequim para baixo. E aí sim a gente observa que aqui eu tenho a grande sacada, né? A grande sacada do motor de combustão interna. Por quê? Porque eu consegui montar um processo onde eu tenho que esse processo empurra o meu pistão, biela e virabrequim. Se eu tenho um processo que empurra pistão, biela e virabrequim, eu tenho aqui uma geração de trabalho, eu tenho aqui um movimento que eu estava buscando desde quando eu comecei com a ideia, vamos pensar assim,
de motor de combustão interna. Eu queria montar uma ideia, uma logística, onde eu tivesse algo que eu conseguisse produzir um movimento, né? Então, nesse processo de combustão, isso acontece. Eu estou empurrando, né? Eu estou deslocando essa quantidade de ar. Então, esse processo acontece dessa maneira. No ciclo Otto, com uma vela, no ciclo diesel com um bico injetor. Então, ele tem esse deslocamento. Consequentemente, pistão, biela, virabrequim vão todos para baixo, tá? Beleza. Beleza, isso aqui eu expliquei, né, que estava escrito ali. Aí o que acontece? Depois do processo de combustão, né, o pistão foi até o seu ponto morto inferior. Aí o que eu tenho dentro ali desse meu cilindro, né? Eu tenho gases. Por que eu tenho gases, né? Eu tive ar e combustível, né? A gente já trabalhou com ar e combustível num processo de combustão. Tem a formação ali de gases, né? Esses gases, senhoras e senhores, eles precisam sair desse local, sair desse cilindro, tá? Sair ali da minha câmara de combustão, para quê? Para que eu consiga novamente começar um novo ciclo, tá? Então, eu preciso expulsar esses gases. Então, o que acontece na hora que eu estou expulsando esses gases? Lembra da minha válvula, da minha porta? Então, essa válvula agora de escape, a primeira era de admissão, que permitia a entrada, essa é de escape. Ela vai abaixar, esses pistões aqui vão subir. Imagina como se fosse uma seringa, né? Novamente. A seringa, quando você não tem nada na ponta dela e você empurra o êmbolo, o que está dentro da cilindra vai embora, né? Então aqui é a mesma coisa, eu abri uma janela, eu abri uma porta, eu abri uma válvula e o pistão vai sofrer um processo de subida e consequentemente o que estava ali dentro do meu cilindro, essa minha câmara de combustão, vai ser expulso, tá? Então esse é o processo de escape. Aqui não tem diferença do ciclo Otto para o ciclo diesel, que ele está simplesmente expulsando os gases que estão ali dentro, tá? Beleza. Aí o que é interessante, vamos voltar aqui, que eu quero chegar em uma outra imagem aqui. Essa imagem é interessante. Por quê? Porque eu quero aproveitar, agora que a gente acabou de falar dos 4 tempos de forma detalhada, para a gente entender o seguinte: a válvula de admissão e a válvula de escape, elas são síncronas, né? O que significa isso? Quando eu preciso que ela abre, quando eu preciso que ela feche. Mas assim, eu preciso então montar uma lógica para chegar num determinado momento que ela tem que abrir, ela abre, quando ela tem que fechar, ela fecha, quando a válvula de admissão tem que abrir, ela abre, quando a válvula de admissão tem que fechar, ela fecha, né? Então isso pode ser uma coisa que vocês se perguntaram como que isso acontece. Então aqui eu tenho uma imagem que vai conseguir nos ajudar a entender um pouco disso, tá? Nem todos os carros, nem todos os automóveis funcionam dessa maneira, mas aqui vocês vão poder entender um pouquinho como que isso tá funcionando. Então, olha só, o que eu tô vendo aqui, né? Vamos começar por onde a gente já sabe, ó, pistão, biela, virabrequim. Beleza? Imagina que aqui eu tenho minha camisa, né? Formando aqui esse conjunto da minha camisa do pistão, desse meu cilindro ali dentro, proporcionando a câmara de combustão. Tá? Beleza, então vamos imaginar o seguinte aqui no processo que a gente acabou de falar de combustão. No processo de combustão, o que eu sei que acontece? Esse pistão, ele vai descer, movimentar a biela para baixo, e a biela nesse movimento aqui de alternativo para rotativo vai movimentar o eixo virabrequim. Então esse eixo aqui ele vai girar, tá? Imaginem agora, acompanhem comigo, que eu tenho nesse eixo, vamos colocar assim inicialmente, engrenagens, né? Então eu tenho uma engrenagem aqui, ó, em contato. Então, obviamente, se esse eixo aqui do virabrequim rotacionou, essa engrenagem gira em contato com a outra, tem um processo de transmissão de potência, essa engrenagem também gira. Beleza, se essa segunda engrenagem aqui girou, esse eixo dessa segunda engrenagem aqui, obviamente, gira também, tá? Então, estou mostrando para vocês uma sequência de movimentos.
Só que o que que acontece? Existe nesse eixo, né, que ele é chamado de árvore de comando de válvulas, aí tem motores que ele fica um pouco mais em cima, um pouco mais embaixo, tem motores que as transmissões acontecem de maneiras diferentes, mas vamos se atentar a essa imagem aqui. Nesse eixo aqui, especificamente, tem um elemento chamado CAME, né, C-A-M-E, CAME. O que que é isso? Ele é como se fosse uma gotícula, ele tem uma parte arredondada e uma parte pontiaguda. Né? Quando ele está nessa parte arredondada, não acontece nada, mas quando ele passa na parte pontiaguda, ele vai fazer com que esse conjunto aqui, ó, esse conjunto aqui, que conjunto aqui, professor? Esse daqui, ó, que está na vertical, esse conjunto é formado por um tucho e por uma vareta, ele se desloque. Imagina que o CAME, ele tem eu vou mostrar ele com mais calma nas aulas posteriores, mas imagina que ele é um elemento de transmissão, tá? Então talvez vocês já trabalharam com ele na parte de elementos de máquina. Mas imagina que ele tem uma parte que é arredondada e uma parte que é pontiaguda. Como se fosse, a grosso modo, quando a gente passa em um quebra-mola, ele não desloca, o carro não desloca para cima, né? Você pensa que o asfalto vem liso, depois tem uma protuberância. Imagina que o CAME ele tem uma parte que é arredondada e uma parte pontiaguda. Na hora que essa parte pontiaguda, que é essa pontinha aqui, ó, consegui acertar ela agora, essa pontinha bater nesse tucho, nessa vareta aqui, o que que acontece? Esse tucho, essa vareta, ele vai se deslocar para cima. Quando ele se desloca para cima, eu tenho outro conjunto aqui que se chama balancinho. E a função do balancinho, a grosso modo, é balançar. Então, a parte de trás dela vai para cima e a parte da frente vai para baixo. Como se fosse o sinalzinho da hang loose, que o Ronaldinho Gaúcho fazia direto, né? A parte de trás vai para cima e a parte da frente vai para baixo. A parte de trás vai para cima e a parte de frente vai para baixo. Mas se você fizer com a sua mão aí, esse sinalzinho da hang loose, imagina que o dedão vai para cima e o dedinho vai para baixo. Então, fica fazendo esse balanço, né? Esse balancinho. Na hora que essa parte de trás vai para cima e o dedinho vai para baixo, né? Vamos pensar assim, o que vai acontecer, né, professor? Essa parte aqui vai para cima e essa parte aqui da frente vai para baixo, né? Então a parte de trás vai para cima, a parte da frente vai para baixo. Quando essa parte da frente vai para baixo, ela pressiona esse conjunto de molas aqui e joga a válvula para baixo. Quando ela joga essa válvula para baixo, é exatamente num processo de admissão ou num processo de escape. Ela jogou para baixo, ou seja, ela tirou a mola do estado inicial que ela estava, ela jogou para baixo, aí abriu o canal, né? Abriu a porta, vamos colocar assim, e aí permitiu ou a entrada de ar ou a saída de gases, né? Ou a saída de gases. Aí o que que acontece? Mas, professor, então a própria mecânica, né? Eu tenho um conjunto mecânico que me dá esse sincronismo. Sim, é exatamente isso. Eu tenho uma sequência de transmissão que vai me gerar esse sincronismo no motor. Aí o que que acontece? Para esse sincronismo estar perfeito, o que é fundamental? É o posicionamento do CAME na minha árvore de comando de válvulas, tá? Então o CAME é uma estrutura física que na hora que ele for posicionado, né, na hora que ele for posto ali, usinado, ele vai ser usinado em uma posição que na hora que ele estiver exatamente batendo, vai ser a hora específica que na válvula de admissão está abrindo, ou na hora que ele exatamente estiver na parte pontiaguda, vai ser na hora que a válvula de escape está abrindo. Então a gente observa que eu tenho um CAME posicionado para a válvula de admissão, eu tenho um CAME posicionado para a válvula de escape, tá? Isso tudo que eu estou falando aqui para vocês, senhoras e senhores, acontece, eu estou mostrando aqui um cilindro, né? Então eu tenho carros aí de 4 cilindros, então isso vai acontecer nos 4 cilindros, né? Normalmente, né, aí eu tenho várias modificações que depois nós vamos comentar um pouco sobre isso, mas um cilindro tende a ter aí 2 válvulas, né? Obviamente tem carros com mais válvulas,
mas vamos colocar aí que um cilindro tem duas válvulas. Que válvulas são essas, professor? Tem uma válvula de admissão e uma válvula de escape. Então a gente começa a entender um pouco. Esses carros aí são 4 cilindros e 8 válvulas, tem carro com 16 válvulas, e a gente vai entendendo um pouco sobre isso, né? Se eu tenho um carro de 4 cilindros e 8 válvulas, né? Eu tenho aí 4 válvulas de admissão, 4 válvulas de escape, duas válvulas por cilindro, tá? Duas válvulas por cilindro. E aí a gente vai conversar também algumas curiosidades. Quando eu aumento o número de válvulas, o que acontece? O que pode acontecer, né, com mais válvulas? Se eu tenho duas de admissão e duas de escape, né, consequentemente eu tenho maior entrada de ar, maior saída de gases. Isso me dá o quê? Que consequência isso leva para o carro? Mas são novamente novos pontos que a gente vai estar abordando aí posteriormente. Tá bom? Espero que assim, com essa explicação inicial, a gente comece a ter aguçado alguns sentimentos, algumas curiosidades sobre o motor de combustão interna que nós vamos trabalhar aí ao longo das próximas semanas, tá bom? Um abraço a todos e vamos entrar nesse mundo aí de motor de combustão interna.